Olá, meus irmãos, graça, paz, tudo bem? Tranquilo? Mais um momento para podermos pararmos e refletir sobre a graça de Deus, sobre esse amor do Senhor que é sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que Ele tem feito e entender o quanto é importante, mesmo quando as coisas não estejam acontecendo como nós gostaríamos, mesmo quando passamos por situações difíceis, precisamos entender que é importante continuarmos fazendo as coisas certas. Parece que às vezes fazer a coisa certa é a coisa errada e fazer a coisa errada é a coisa certa. E muitas vezes nós nos deparamos diante de todas essas situações e nos perguntamos, ou perguntamos não, mas diagnosticamos que é muito difícil algumas coisas. De repente, essa semana, esse mês, esse ano de 2021, com certeza em 2020, por muitos momentos nós falamos que coisa difícil, como essa situação é complicada de viver e de repente, nesse ano de 2021, também em alguns momentos nós já podemos ter usado essa frase, essa semana, no dia de hoje, de repente há uns pouco tempo atrás, algumas horas atrás, nós falamos isso. E quando nós falamos isso dá uma sensação ruim, né? Quando nós nos deparamos com alguma coisa que é muito difícil, não sei, mas às vezes é um sentimento de inutilidade, de impotência, e isso começa a nos prejudicar. E aí é onde nós perdemos um pouco e temos a tendência de parar de fazer o que está certo, de parar de fazer o que é certo. Quando nós olhamos aqui em Jeremias capítulo 32, o versículo 27, olha aqui que o Senhor vai dizer a Jeremias. Lembrando que nesse momento aqui Jeremias está preso, Jeremias está vivendo uma situação difícil, o povo já estava aí caminho para o cativeiro, porque ele estava preso, porque ele tinha falado que o povo, tinha profetizado que o povo iria para o cativeiro. Então ele está vivendo também um momento difícil. E nesse momento difícil, se você ler o capítulo 32 e o capítulo 33 de Jeremias, principalmente no 32, você vai ver que Deus mandou ele comprar um campo, mas para alguém que estava preso, para uma terra que não tinha mais nenhum valor, para uma terra que seria desolada, seria zerada, não teria mais condições. Então é algo impensável alguém que está preso comprar uma terra no lugar que não tem ninguém. Mas Deus diz, compra. E Jeremias não sabia como. Ele não sabia como Deus iria agir, mas ele tinha a convicção de que Deus restauraria Israel. Qual a forma, de qual jeito, mas ele tinha isso no coração dele. E é algo importante. Então, Jeremias 32, versículo 27 vai dizer assim, olha, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Sempre que nós nos depararmos com situações difíceis, com questões difíceis, precisamos nos perguntar isso. Precisamos parar e pensar, realmente, para mim é difícil, para mim é complicado. Mas para o Senhor, há alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Por mais que as coisas possam estar complicadas, por mais que possa parecer que nós estamos perdidos, mas precisamos entender que para o Senhor não há coisa difícil. Ele tudo pode, tanto que se nós formos um pouquinho para frente no capítulo 33, no versículo 3, vai dizer o quê? Clama a mim e responder-te-ei. E o quê? E anunciar-te-ei coisas grandes que vocês não sabem, coisas grandes que vocês não conhecem, coisas que estão ocultas a vocês. E Jeremias entendia isso, tanto que o Senhor continua então a ministrar a Jeremias e dizer que ele congregaria novamente esse povo que estava espalhado seria congregado, que Deus habitaria no meio desse povo, que Deus teria um relacionamento com esse povo, que esse povo que foi maltratado, que foi ferido, ele o sararia, ele curaria esse povo, ele edificaria aquilo que foi destruído, ele está prometendo que ele vai edificar. Então, meus irmãos, qual que é a palavra que eu quero realmente deixar para os irmãos nesse tempo? É que aquilo que é difícil para nós não é difícil para Deus. E o que precisamos nesse tempo, ou diante da situação que possamos estar vivendo, é crer que Deus é o Deus do impossível. Crer que Deus possa estar agindo, mesmo que tudo não esteja acontecendo como gostaríamos. E nós vamos perceber que Deus vai usar nesse texto que nós estamos usando, esse texto que eu estou convidando os irmãos a ler, ele vai falar sobre festa de casamento.
Sabe, no momento onde as pessoas estão passando por dificuldade, onde as pessoas estão vivendo um momento difícil, o Senhor vai dizer, olha, nesse lugar que está arruinado, nesse lugar que está assistindo desolação, nesse lugar que não tem mais ninguém, aqui eu vou trazer um povo, onde vão celebrar festas, onde vão dar festa, porque eu sou o Deus desse povo. Não é o texto que nós lemos? Não é o texto aqui de Jeremias 32, versículo 27, que vai dizer? Vou pegar aqui novamente para a gente não esquecer. Ele vai dizer, olha, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Como nós temos dito muito nesses nossos devocionais, nesse momento de exercitar a nossa intimidade com Deus, temos que exercitar algumas verdades. E a verdade é que Deus é o nosso Deus, que quando nós entregamos a nossa vida, Ele se tornou responsável, então vamos permitir que Ele cuide de nós. E Ele vai dizer, há alguma coisa difícil demais para mim? Irmãos, Deus nos deu a salvação. Deus nos deu aquilo que é de mais precioso. O que mais Ele não vai nos dar? Deixa Deus cuidar das coisas, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus mover. Que nesse momento, nesse exato momento, você possa se ocupar a fazer simplesmente uma coisa na tua vida, clamar ao Senhor. Clamar. Mas não simplesmente clamar, precisamos clamar e esperar que Ele vai nos responder, e esperar que Ele vai dizer coisas grandes e como diz aqui na minha tradução, insondáveis, que vocês não conhecem. Estamos precisando ouvir a voz do Senhor. Estamos precisando mais, não é só ouvir, é saber que o nosso Deus está falando. Saber que o nosso Deus, crer que Ele está falando aos nossos corações, crer que mesmo em tempo difícil o Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos guiando. Por que Ele nos guia? Porque somos povo dEle. Somos povo dEle resgatado por Ele, salvos por Ele. Então, mesmo que tudo está errado, mesmo que a nossa vida esteja parecendo um caos, uma desolação, mesmo que tenhamos por muito tempo feito muita coisa que errada podemos pensar. Até então estávamos fazendo a coisa certa, mas desistimos e largamos mão. De repente não estamos fazendo nada de errado, né? Mas também não estamos fazendo nada de errado. Simplesmente estamos de stand-by, ali de repouso, esperando as coisas acontecer. Mas hoje faça uma oração de conserto com o Senhor. Faça uma oração de entrega. Fala, pastor, eu já entreguei a minha vida. Tá? Entregue a situação que você está vivendo. Entregue de repente a situação que está te incomodando. E deixa Deus agir. E deixa Deus mover. E deixa Deus restaurar segundo o querer e a vontade dEle. O Senhor espera de nós ação. E qual a primeira ação que Ele espera? A ação de confiar no seu poder. Vamos fazer isso? Vamos confiar, vamos crer que para nós sim há coisas difíceis e muito difíceis de se fazer, mas para Deus não. E se Ele está na nossa vida, Ele vai nos ajudar a passar por aquilo que para nós pode ser até impossível, mas quando estamos nele, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Deixa eu orar pela tua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida desse meu irmão que está assistindo esse devocional, que está participando desse devocional. Derrame da tua presença, derrama da tua graça sobre a vida deles, mostrando, ó Pai querido, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus sobre a vida, o Senhor é Deus sobre a finança, sobre a saúde, sobre as questões emocionais, sobre tudo tu és Deus, sobre tudo, ó Pai querido, que nós possamos entender isso, e ao entender que tu és Deus, possamos entender que para nós há coisas difíceis. Por muitas vezes nós achamos que existem situações impossíveis de acontecer sobre nós, mas quando a nossa vida está no centro da tua vontade, quando a nossa vida está em ti, já não há mais difícil, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, porque para ti, ó Pai, não há coisa difícil. Então nos leva a entender, nos leva a descansar nessa verdade nesse tempo, ó Pai. É o que eu oro e agradeço a ti, ó Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus possa aí te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Um forte abraço e um beijo no teu coração.